Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre dois assuntos, o P maiúsculo do WordPress e sobre construção de autoridade. O P maiúsculo do WordPress é o seguinte, a marca WordPress, o nome WordPress, escreve-se sempre com o W maiúsculo e com o P maiúsculo. Toda vez que o W for maiúsculo, o P tem que ser maiúsculo. Essa é a forma correta de se escrever a marca, assim como o YouTube tem o T maiúsculo e o LinkedIn tem o I maiúsculo. Então toda vez que você for escrever o WordPress, lembre-se de que o W é maiúsculo e que o P é maiúsculo. Qual que é a importância disso aí? O WordPress tem uma função no core para toda vez que o WordPress aparecer com W maiúsculo, o P ser trocado para o P maiúsculo. Eu vou dividir essa importância em dois fatores, né? O quão importante isso é para você, que você saiba, e o quão importante isso é na hora de julgar outra pessoa. Isso é importante para você porque é o seguinte, agora que eu te falei que o P é maiúsculo, se você escrever de outra forma, você vai estar escrevendo errado e errar de propósito é uma coisa muito feia. Escrever o WordPress do jeito certo demonstra uma certa familiaridade com a ferramenta. Então as pessoas de fora, ao ver conteúdo gerado por você, criado por você, vão perceber que você conhece a marca e que você sabe que o jeito certo de escrever aquela marca é com o P maiúsculo. Se você já participou de meetups e de WordCamps, você sabe que o teu material tem que estar desse jeito certo, senão esse material até volta para você para ser corrigido. Então, toda vez que você for escrever o WordPress ou que a sua empresa for escrever o WordPress, lembre-se de colocar o P maiúsculo. Inclusive, se você tem uma empresa que está procurando desenvolvedores do WordPress, esse escrever o WordPress certo pode demonstrar para esses candidatos a importância que você dá para o WordPress. Então, às vezes, se a gente vê vaga ali com WordPress, W maiúsculo, P minúsculo, a gente percebe que aquela empresa não está muito engajada na comunidade. Existe um outro lado da moeda que é quando a gente vai analisar outras pessoas. E aí depende muito de por que a gente vai analisar essas pessoas. Por exemplo, a pessoa vai participar de um meetup, de um WordCamp e escreve aquilo de um jeito errado. Isso dá um certo sinal de que ela ainda não tem muita vivência na comunidade, porque esse conceito do P maiúsculo é bem reforçado na comunidade, então provavelmente ela ainda não tinha ouvido falar disso. Isso é um sinal de que essa pessoa é um desenvolvedor WordPress ruim? Pelo contrário. Existem pessoas na comunidade que sabem que o P é maiúsculo e que são desenvolvedores piores do que muita gente que mexe com WordPress há muito mais tempo e não sabia desse lance do P maiúsculo. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for escrever para escrever do jeito certo, mas também ter muito cuidado para não ser babaquinha e achar que o coleguinha que não sabe que o P é maiúsculo é pior ou melhor do que alguém. Então lembre-se disso, se o W é maiúsculo, o P é maiúsculo na hora que você for escrever ou que a sua empresa for escrever. Na hora que você for analisar outra pessoa, tenha cuidado só para não achar que, bom, esse cara escreveu com P minúsculo, então ele não sabe nada de WordPress. Às vezes ele não conhece da comunidade, mas conhece muito do código e muito de como a ferramenta funciona. E aí isso puxa um outro assunto que eu quero falar com vocês, que é a construção de autoridade. Aqui nos meetups de Curitiba, a gente de vez em quando fala sobre isso. O que é construir uma autoridade, né? De um jeito mais antigo, a gente tem aí pessoas de referência de determinados assuntos, porque trabalharam em projetos muito grandes. Então, o fulano com certeza sabe daquele assunto porque ele trabalhou muito tempo na Globo, muito tempo na Coca-Cola, e aí Globo e Coca-Cola você pode trocar por marcas grandes que você vai pegar aí referências de mercado. Fulano é bom porque trabalhou em projetos muito grandes. Mas o mundo moderno está trabalhando esse conceito de formação de autoridade em determinado assunto por conhecimento compartilhado. Esse modelo mais antigo não quer dizer muita coisa, porque às vezes a pessoa trabalhou em projetos grandes ou de clientes grandes e teve um papel muito pequeno naquele projeto e você não sabe disso. No mundo moderno, a pessoa está compartilhando conhecimento com as outras, então isso fica muito mais fácil de você averiguar quão autoridade naquele assunto a pessoa realmente é. Por exemplo, duas pessoas começaram agora a desenvolver com WordPress. Uma decidiu fazer um blog e a outra não. Essa pessoa que decidiu fazer o blog, se ela compartilhar o conhecimento que ela adquirir, ela vai muito provavelmente virar referência naquele assunto, principalmente na comunidade brasileira, ou no Brasil, né? Não falando de comunidade e tal, para não confundir, mas ela vai se tornar referência no Brasil porque a gente tem muito pouco material técnico bom em português do Brasil. Então, a cada vez que você compartilha conhecimento de qualidade, conhecimento de verdade, você está se firmando como autoridade de um determinado assunto. Escrever às vezes parece um negócio meio chato, às vezes a gente vem de uma carga de escola que tudo era um porre, mas se você sentar e escrever um texto ali, gente, descobri um negócio muito legal, e é isso, isso e isso, né? Pode não estar 100% certo, até escreve lá, né? Estou aprendendo agora, mas queria compartilhar com vocês e tal. Você certamente vai ser notado e certamente as pessoas vão começar a te olhar do jeito
nossa, esse cara aqui realmente sabe disso. Ou quando elas precisarem de alguma ajuda, elas vão atrás de você. Um dos objetivos do canal sempre foi incentivar as pessoas que assistissem isso aqui a trabalhar menos para ganhar mais. Como é que a gente faz isso? Qualificando o trabalho. Quando você ganhava metade do que você ganha hoje, você não trabalhava metade do que você trabalha hoje. Você tinha metade da qualidade que você tem hoje. Então, para você ganhar o dobro do que você ganha hoje, você precisa dobrar a sua qualidade. Para dobrar a sua qualidade, essa construção de autoridade, né, esse compartilhar o conhecimento é fundamental para que as pessoas, num processo seletivo ou quando estão correndo atrás de algum candidato, cheguem até você e percebam que você é uma pessoa diferenciada. Isso é um pouco fora de tecnologia, um pouco mais para o marketing, mas o canal também tem disso, né? A gente já tem falado sobre marketing aqui um pouco, mas quando a gente fala de marketing de conteúdo, parece sempre uma coisa extremamente ruim, porque tem sido feito de um jeito extremamente ruim. Esse marketing inbound, que a gente chama, que é o que traz o cliente até você, ele vem sendo feito de um jeito até inescrupuloso, assim. Você finge que compartilha um conhecimento e, na verdade, você está dando uma migalha. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: se você quer construção de autoridade, ou enfim, se você está disposto a compartilhar conhecimento, compartilhe conhecimento de verdade. Coisas que as pessoas vão olhar e vão resolver os problemas. E não, na verdade, esse cara aqui sabe, então vou contratar ele, na verdade você não está dizendo nada. E aí eu quero falar sobre um outro lado dessa moeda de construção de autoridade. Tenham cuidado para quem vocês dão autoridade. E isso eu quero dizer para você que está assistindo esse canal, que se diz especializado em WordPress. Não assuma certeza em nenhum conteúdo de outra pessoa. Se eu te disser alguma coisa aqui, não leve como 100% certeza. Teste, questione, procure em outras fontes. Será que esse cara está falando realmente a verdade? E aí faça isso comigo e com todos os lugares que você consome conteúdo. Mesmo na época onde os conhecimentos eram compartilhados só por livros, né? Esse conhecimento nem sempre era tão verdade assim. Às vezes uma editora ou outra deixava escapar alguma informação. Era muito menos do que a gente tem hoje na época da internet. Então eu quero deixar essas duas mensagens aí para vocês sobre construção de autoridade. Se você quer ocupar um lugar melhor no mercado de trabalho, quer ganhar mais dinheiro, que no fim é sempre isso, né? Foque em construir a tua autoridade sobre o assunto, compartilhando conhecimento de qualidade, teste, estude. Tem muita coisa que às vezes eu falo aqui no canal que eu ainda não tinha mexido, vou atrás e tal, isso me ajuda bastante. E eu sei que ajuda bastante a vocês também, porque vocês acabam ouvindo coisas que vocês ainda não tinham ouvido. E ao mesmo tempo, quando você for consumir o material de alguém, sempre teste, tenha cuidado para quem você dá autoridade, tenha cuidado sempre com as matérias que você lê. Nesse setor de tecnologia acontece pouco, porque, enfim, é fácil de provar, né? Mas ainda assim, às vezes a gente tem uma informação divulgada de um jeito errado, ou algum boato que acaba tomando bastante proporção sem necessidade. Mas é um recado que é sempre bom dar. Então, cuidado com notícias falsas, com gente que constrói autoridade num conteúdo de pouca qualidade. Fique sempre atento nisso. E às vezes a gente acaba seguindo uma pessoa ali por inércia e tal. Tipo, tá todo mundo falando daquele cara ali, deixa eu ver, ele é legal. E na verdade ele não está falando nada com nada. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam então que o WordPress é W maiúsculo e P maiúsculo. Quero saber o que vocês acham desse papo aí de construção de autoridade. Se vocês têm vontade de compartilhar conhecimento, tem alguma coisa que está impedindo vocês de fazer isso, deixem aí nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o sininho barulhento ali para receber as notificações, beleza? Até a próxima semana aí. Tchau!